Graça e paz. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos começando mais uma live. Até que sejamos um. Esse livro do Francis Chan é um livro que nos abençoou em todo o ano passado, o ano de 2022. Verdade. Estamos aí para finalizar essas lives e eu creio que Deus tem muito para ministrar ao nosso coração. É verdade. E nós vamos começar hoje com o capítulo de número 6, que tem por título Sobrevive com o Amor. Pastor Gessé, na live passada foi muito interessante nós estarmos comentando acerca da maturidade, acerca do quanto a igreja ela entende que a unidade ela vem com a maturidade. E nós falamos muito a respeito de como o corpo de Cristo ele é edificado e cresce junto, e como essa unidade coletiva, esse amadurecimento coletivo gera uma unidade firmada nos princípios da palavra de Deus, e assim o corpo de Cristo se desenvolve sem que nenhum membro fique atrofiado. E isso é muito importante para que a unidade seja estabelecida e o propósito se cumpra, né? Até o último homem. Ninguém pode ficar para trás, né? O objetivo, o propósito de Cristo é que todo o seu corpo se desenvolva, todo o seu corpo cresça, porque isso é saúde para o corpo. Então, nós aprendemos que a maturidade é crescermos juntos, crescermos em unidade, crescermos em comunhão, todo o corpo exercendo o seu papel, não sendo menor, não se sentindo também maior, mas crescendo juntos, cumprindo com aquilo que Deus preparou, que a sua parte, você que é parte do corpo, a parte que você representa, você deve cumprir de acordo com o que Deus espera que você cumpra. Amém. O subtítulo aqui é O Amor é a Resposta. Então nós entendemos que a unidade, o escritor está dizendo para nós que ela sobrevive com o amor e o amor é a resposta. E ele escreve assim, ó: é possível valorizar a teologia, odiar o pecado e lutar pela unidade? Se é, temos pouquíssimos exemplos disso. As pessoas que desejam a unidade muitas vezes apresentam uma atitude do tipo: será que a gente não pode se dar bem? Que minimiza a seriedade da boa teologia e o estilo de vida santificado. Considerando que Deus ordena todos os três, deve haver um modo de crescer em nossa teologia, santidade e unidade simultaneamente. E ele diz que o amor é a resposta. Eu entendo com isso, pastor Gessé, e vocês que estão nos ouvindo aí, que Francis Chan está trazendo para nós o antídoto que vence toda e qualquer indiferença. Porque uma das coisas que a gente observa dentro do núcleo, dentro das comunidades de fé, é que muito do que acontece dentro das comunidades de fé não é levado tão a sério quanto o que acontece dentro da sua própria casa, por exemplo. Porque dentro da sua casa, se faltar luz, imediatamente você vai procurar prover, vai ver um modo de fazer com que aquela luz seja restabelecida. Mas quando acontece numa comunidade de fé, você é fisgado por uma coisa chamada indiferença. E aí você pensa, não, outra pessoa vai ver, outra pessoa vai tomar conhecimento e vai resolver. Talvez um irmão que está passando por uma dificuldade financeira, talvez alguém que acabou de perder um ente querido, e aí você pensa, não, o líder dele vai dar uma palavra, eu não preciso nem falar. Ah não, o pastor é responsável e deixa que ele vai resolver. E quando Francis Chan fala que o amor é a resposta, nós precisamos amar em todas as esferas, em todas as áreas da nossa vida, com toda a intensidade do nosso ser. Não é verdade? Alguém já disse que o oposto do amor não é o ódio, né? É a indiferença. Exatamente. Então, quando há indiferença, quando há discórdia, quando há dissensão, quando há intriga, quando há confusão e não há uma intenção em resolver, o que está faltando o quê? Amor. Porque o amor, ele é capaz de acabar com qualquer discussão, qualquer conflito. Exatamente. Existem guerras no mundo, a Ucrânia está em guerra com a Rússia está em guerra com a Ucrânia, porque falta amor. Porque o amor, sem dúvida, é a resposta. Porque o amor é perfeito, o amor ele é capaz de suportar, o amor é capaz de relevar atitudes, comportamentos, diferenças. E se tem uma coisa que o amor não é indiferente. O amor se importa, o amor ele ajuda, o amor serve. Então, sem dúvida, o amor é a resposta, porque o nosso Deus ele é o quê? Amor. Ele é a resposta. Deus é a resposta. Interessante que isso nos faz refletir a respeito do próximo tópico que ele diz aqui: a quem estamos enganando?
É possível estar dentro de uma comunidade de fé e enganar, né, a comunidade, passar uma visão, uma imagem de ser um ser espiritual, de fato, as pessoas olhar para nós e enxergar que nós somos um ser espiritual que nós não somos. É possível isso acontecer, Jesus? A quem nós estamos enganando? É tão possível que na época de Jesus eles tinham uma classe eclesiástica, sério, chamada de fariseu. Meu Deus do e céu. eles eram peritos em enganar. Carnaval, né? Teve aí e é a festa das máscaras, né? Então existem muitas pessoas que não se demonstram como são e usam muitas máscaras, né? Se escondem por trás de máscaras. Isso é forte. Infelizmente, nós podemos tentar enganar a nós mesmos e enganar pessoas, mas jamais enganaremos Jesus. Eu lembro logo da figueira. Jesus passa pela figueira, vê a figueira verde, cheia de folhas, e ele entendeu, que Jesus entendeu, que se tinha folhas, então tinha fruto. E Jesus foi lá e não encontrou fruto. E Jesus, ele se aproxima e ele consegue enxergar aquilo que os homens não enxergam, né? Então, se não houver frutos, se não houver amor verdadeiro, a farsa ou o engano que a gente às vezes apresenta. Ô, pastor Fabinho, eu gosto tanto do pastor Fabinho é uma benção. Eu amo o pastor Fabinho. Mas se isso não for uma verdade no meu coração, talvez o pastor Fabinho nunca saiba, mas as pessoas podem ser enganadas, mas Jesus jamais é enganado. Então a gente pode tentar se enganar, né, que a gente não sabe que não é verdade, pode até enganar pessoas de fato, mas a Jesus a gente nunca vai enganar. Isso é muito forte. Nós precisamos avaliar a nossa conduta e a nossa postura para entender o que de fato Deus quer de nós, Ele espera de nós, e que nós venhamos a corresponder a essa expectativa gerada a nosso respeito e que nós venhamos viver sem máscaras, né? Sem mentiras, que sejamos transparentes ao ponto das pessoas olharem para nós e desejarem aquilo que transformou a nossa vida, que isso se torne uma verdade também na vida de outros. E o pastor, que é muito seu amigo, compartilhou conosco, certa vez a gente estava ouvindo ele compartilhando algo, o pastor Paulo Borges. Muita gente fina, né? O pastor Paulo Borges nos falou algo muito forte, que ele diz que a falta do amor, ele faz com que os relacionamentos se esfriem, ao ponto de as pessoas não conseguirem ser verdadeiras umas com as outras. E ele fala que o nosso desafio, né, de não se enganar e viver na verdade é estar disposto a falar a verdade e aquela pessoa que está do outro lado, que está ouvindo a verdade, ela também receber essa verdade em amor. E ele diz que a gente precisa chegar ao ponto de falar, pastor Fabi, não gostei que você sentou do meu lado com essa camisa cinza não, porque eu tô com a camisa aqui escura, você está se destacando mais do que eu tô mais escuro aqui na live, você está se destacando mais. E falar o que a gente concorda, o que a gente não discorda, ao invés de falar por trás, ao invés de propagar dissensão, fofoca, nós sermos verdadeiros, sermos sinceros, porque nós não vamos enganar nós mesmos, nem vamos enganar as pessoas, porque amar, gosto muito da frase de Agostinho de Hipona que diz que a medida do amor é amar sem medidas. E o mais interessante nessa frase é que a reflexão que a gente chega, lendo a proposta do escritor Francis Chan para esse capítulo e também tudo que nós estamos compartilhando aqui, é que não é que está faltando amor. Não está faltando amor. O que está faltando é amar. A ação desse verbo, dessa pessoa, é a manifestação desse amor encarnado. Nós temos um exemplo, né? O nosso Salvador, ele encarnou, o amor encarnou e ele habitou em nosso meio, né? Encharcado de amor, e quem tocava nele era alcançado por esse amor, né? Ele foi deixando as suas pegadas aqui nesse mundo, embora a esse mundo ele não pertencia, e ele foi transformando a realidade das pessoas, e a ferramenta que ele usou foi o amor. O homem dividiu a história no meio com uma toalha e uma bacia d'água, não pegou em armas, não fez nenhuma revolução aonde ele precisou trazer morte, né? Na verdade, ele foi quem decidiu morrer, né, no meu e no seu lugar, em nosso lugar. E essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. Qual o tipo de pacificação que você tem trazido? Qual é o exemplo de amor que você tem pregado, né? Jesus não apenas pregava o amor, foi o que você falou, né? Ele não apenas falava, porque não nos falta amor, nos falta amar. Então Jesus amava. Mais do que falar, porque muitas vezes nós nos enganamos quando somos como os fariseus. Falamos temos as características do amor, sermão, as características do amor, os tipos de amor.
né? Como amar, mas de fato não amamos, não praticamos o amor. Esse é o nosso desafio dos dias de hoje. O próximo tópico fala sobre o sonho, e ele dá uma ilustração muito tremenda, que é o sonho de todos os pastores, todas as comunidades querem, né? E ele diz assim, ó, imagine entrar em uma sala onde não houvesse ninguém pensando em si mesmo, inclusive você. Em humildade, todos consideram os outros mais importantes do que eles próprios. Não é um altruísmo superficial, forçado. É assim mesmo que eles são. Estão todos tão preenchidos pelo amor de Deus que não têm desejos. Não ficam apenas lhe dizendo frases motivadoras. Você percebe que, no fundo, eles se sentem realmente assim. Amam você genuinamente e oram por você ao longo de toda a semana. Todos atravessam a sala abençoando a todos os que veem. Deus deu a alguns deles palavras específicas e de encorajamento ou de exortação para dizerem a você. Vou parar por aqui, querida, vai dando muitos exemplos. É um grande sonho. Imagina. Meu Deus do céu. O sonho, né? Eu creio, mas eu creio. O sonho, nós chegamos numa comunidade e nós, num culto, né? Na igreja. Desfrutarmos de perfeita comunhão. Exato. E comunhão é milagre experimentado, né? Nós estarmos diante de um ambiente onde Deus está presente, na companhia dos irmãos que partilham da mesma fé, que entendem quem são e o que devem, né, fazer. E aí, nessa relação, nessa troca mútua, ser sincero, né, puro, amar com a intenção de que esse amor transforme a vida do outro, pensar no outro, né, antes de pensar em si mesmo, né, um amor, ser altruísta, de fato. E a gente observa que esse é o sonho, cara. A palavra, ele colocou a palavra-chave aqui. O sonho de qualquer pastor é chegar numa comunidade de fé e antes da mensagem não ter nenhum BO para resolver. Sim. Né? Nenhum BO, nem físico e nem entre pessoas. Os próprios irmãos, se tiver algum, eles mesmos resolveram entre si, porque eles se amam. E amadureceram, porque o capítulo anterior fala sobre maturidade, né? Cara, que tremendo. Né? Esse é um Mas sonho. além do sonho tem o pesadelo. Né? Aí vem o pesadelo. O próximo tópico é o pesadelo. Aí ele diz assim, 2 anos atrás falei em um evento, vou poupá-lo de todos os detalhes, mas o tempo que passei com esse grupo foi sem igual. Meu tempo com o Senhor foi especial. Enquanto estava em companhia desse grupo, o líder deles era diferente de todos os que eu já conhecera. Sua humildade era diferente, não era forçada. Ele não estava tentando parecer humilde, simplesmente era. Ele foi o exemplo para mim, e ainda é até hoje. Ele me fazia pensar na cena de João 1,47, que diz assim, Jesus viu Natanael se aproximar e disse, aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. E tem algumas traduções que diz que não há dolo, né? Não parecia ter nenhuma ambição egoísta enquanto conduzia grandes grupos ao verdadeiro discipulado. Seu conhecimento da palavra era exemplar e o amor pelas pessoas era evidente. Em suma, ele me lembrava muito de Jesus. Começamos a servir juntos em diversos eventos e Deus realizou coisas especiais por meio de nós, todas as vezes em que estávamos juntos. Então veio o conflito. E aí o que acontece? Um casal da minha equipe veio me procurar um dia e perguntou, você sabia que a organização dele é fortemente igualitarista? Eles chegaram a escrever um livro sobre isso. Começamos a questionar se nossa parceria poderia avançar. Se fôssemos treinar juntos líderes cristãos, como um de nós poderia ensinar que Deus quer que homens e mulheres sejam líderes na igreja, enquanto o outro ensina que o papel de líder é reservado aos homens. Ambos parecíamos ter pesquisado extensamente as escrituras e nenhum de nós parecia ter propósitos egoístas. No entanto, víamos de diferentes interpretações do mesmo texto bíblico. Minha resposta imediata foi fazer o que a maioria de nós costuma fazer nessas situações: praticar o distanciamento social. A história vai se desenvolvendo, tomando rumo, e ele vai falar sobre a experiência que ele teve com um amigo que dividiu o altar junto, mas que quando veio uma divergência teológica, porque, irmãos, cada passagem bíblica nós devemos atentar e perguntar ao Espírito Santo, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar? Porque a Bíblia, por si só, ela é capaz de fazer o homem chegar ao conhecimento de Deus e vir à salvação. Ela tem a Bíblia por si só, não precisa de nenhum outro
intermediário, Verdade. porque ela tem a capacidade, é o único livro que você lê e o autor está presente. Verdade. Então, ela traz essa transformação quando nós estamos abertos Correto. para o que Deus tem para realizar na nossa vida. Mas, quando nós estamos diante de um texto que tem uma aparente contradição, na verdade é um desafio de interpretação. Correto. E nesse desafio de interpretação, é óbvio e claro que um vai pegar uma linha, outro vai pegar outra, mas se vocês prestaram atenção na divergência teológica que eles estavam aqui discutindo, era sobre posicionamento de liderança, se o homem e a mulher deveria liderar ou não, qual é o papel da mulher, isso. E, irmãos, sinceramente, nós precisamos emprestar nossa mente para o Espírito Santo de Deus e não permitir com que essas diferenças teológicas sejam capazes, né, de fazer com que a gente venha se distanciar um dos outros. Né? Não crer, né, de fato que aquele que crê de uma forma diferente não é homem de Deus, ele não vai ser mais e nem menos homem de Deus por crer de uma forma. É pedir o Espírito Santo que ilumine o nosso entendimento e a gente pode sim viver a unidade mesmo pensando de forma diferente como eles aqui. E ele praticou. Depois ele vai dar o testemunho dele, né, como que isso se concluiu, mas fica para nós esse alerta. Nós temos essa tendência de já imediatamente nos afastar e dizer, não, vai ser muito difícil eu andar junto com esse cidadão porque ele pensa diferente de mim, como se de fato eu sou o dono da verdade, né? O dono da verdade é só um, que é o Senhor nosso Deus. E enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos viver a unidade, mesmo que o nosso irmão pense diferente. E o pesadelo é essa prática do amor não se tornar uma verdade em nossas vidas. Então, o maior pesadelo é as divergências serem mais importantes do que as pessoas. Exatamente. Então, o próprio autor ele cita uma frase que diz que na igreja nós discordamos facilmente porque amamos superficialmente. Então, a discordância, aquilo que a gente acredita estar certo, é mais importante do que as pessoas com as quais estamos nos relacionando. E isso nunca pode ser o foco. Né? Em primeiro lugar, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, que não tem nada que interfira além disso, é amar o nosso próximo. Então, as convicções dele, o estilo de roupa que ele deseja usar, o corte de cabelo, isso são coisas secundárias, terciárias. Agostinho ele tem uma frase bem interessante que ele diz que no essencial nós precisamos ter unidade. No não essencial, nós precisamos ter liberdade. E em todas as outras coisas, nós precisamos deixar as pessoas... Unidade, né? Esqueci a frase. Então aqui, ó. E em tudo... Amor, né? Amor. Em tudo amor. Eu tava falando a frase errada. Então, repetindo, no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Mas em todas as outras coisas, amor. Nós precisamos amar. Esse deve ser o foco. E o pesadelo é divergências, né, contradições, desavenças serem maior do que as pessoas com que nós nos relacionamos. Isso jamais pode acontecer. Isso é um pesadelo para o Evangelho, é um pesadelo para a comunidade cristã. Exatamente. Para o reino de Deus na Terra avançar, nós precisamos andar em unidade. E aí entra, quando a teologia deve nos dividir? Ó, pastor Fabinho, quer mandar um recado para esse pessoal que está entrando, não? Quero. Eu quero dizer para você que está entrando agora que você precisa, primeiro, enviar esse link para o maior número de pessoas possíveis. Segundo, assim que terminar esse vídeo, veja os outros também, porque Deus quer falar com você numa continuidade. A visão do todo é muito importante. Amém? Estamos uma playlist até que sejamos estudando todo esse livro. Exatamente. Estamos hoje na lição ou na live de número 6. Exatamente. E nós estamos falando sobre sobrevive com amor, né? É o título do capítulo 6. A unidade sobrevive com amor. Quando a teologia deve nos dividir? E aí o escritor ele nos deu 7 pilares que nós precisamos. Agora precisamos da palavra, né? A Bíblia. Meu Deus, o pastor vai falar, eu vou abrir. Isso. Quando a teologia deve nos dividir? Mas a teologia deve nos dividir, pastor? Olha, a teologia é o estudo sobre Deus, né? É um estudo claro, né? Objetivo,
e sincero, né, sobre Deus. E aí, Mas o importante não é a gente, cada um ter a sua, entender Deus da sua forma, do seu jeito? existe um padrão, existe um padrão estabelecido e a gente precisa de fato ter essa sensibilidade, né? Então assim, a teologia ela vai unir muita coisa, mas naquilo que de fato mexe com a base, com o padrão, ela vai dividir. Então eu não posso ter o meu entendimento sobre Deus. Não. Existe um padrão estabelecido e nós vamos falar o porquê. Então o seu entendimento é mais importante que o meu. Não, o entendimento da palavra, a palavra, ela tem... A palavra por si só, ela se explica. Né? E é a gente que complica tudo. É verdade. Né? Então existe um padrão na palavra e o que nós precisamos entender é que a teologia divide aquilo que é uma aberração. E os irmãos claramente vão observar aí o que de fato divide. Primeiro, alegar eu sou o Cristo. Mateus 24, versículo 5. Né? Aqui estão alguns falsos ensinamentos sobre os quais o Novo Testamento nos alerta. O que está escrito aí? Diz assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar até os eleitos. Interessante que um falso profeta pode fazer um sinal, pode trazer uma revelação, e aquilo pode, de fato, ele pode acertar uma revelação, até todas, e ser um falso. Exato. Irmão, está ficando difícil então seguir a Cristo, hein? A gente precisa observar, então, a essência de quem Cristo é na palavra de Deus, e isso condiz com a vida dessa pessoa. Exato, né? Exatamente. E como o texto diz, né, que vão aparecer muitos e vão enganar a muitos. Muitas pessoas vão ser enganadas por falsos profetas. E aonde a teologia ela nos divide? Quando aparecer situações como essa. Pessoas declarando que são o Cristo. E se você estudar minuciosamente a palavra de Deus, você vai ver que a essência de Cristo é inconfundível. Verdade. Quem ele é, por exemplo, eu não preciso estudar o anticristo. Eu estudo a Cristo e o anticristo vai ser tudo aquilo que Cristo não é. Exatamente. Porque como que a gente descobre o verdadeiro? A gente descobre o verdadeiro falso. a gente descobre o falso quando o verdadeiro já está enraizado dentro de nós. Então assim, se eu tenho o verdadeiro guardado no meu coração, que é Cristo, o falso a gente já vai olhar e falar assim, xing-ling. Mas tem mais algum ensinamento além desse? Tem mais um outro ensinamento. Então a gente aprende que alegar eu sou o Cristo, a teologia ela traz clareza sobre isso. E o segundo, amaldiçoar Jesus. 1 Coríntios 12, 3. Meu Deus. Cara, para chegar ao ponto de amaldiçoar Jesus é porque a pessoa está, né, de fato, sendo dirigida por um outro espírito, né? Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer também Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Observe que o Espírito Santo ele é incapaz de amaldiçoar Jesus. E aí, quando você está tomado por esse Espírito, a sua boca vai glorificar e vai exaltar a Deus, e não o contrário. Então, numa esfera, ou seja num culto, num ambiente de culto, que aconteceu alguma esfera dessa, num momento de ensinamento, num discipulado, é interessante que a gente para pensar espiritualmente só quando a gente está em esferas espirituais, assim como culto, célula. Mas, cara, isso aqui pode acontecer no seu trabalho. Uma pessoa amaldiçoar Jesus. E talvez essa pessoa ela servia para você como uma referência e algo do tipo. Talvez até uma figura mesmo, religiosa. E ela está ali amaldiçoando Jesus. Por trás dessa maldição, dessa fala, tem um espírito governando a vida dessa pessoa. Sim. E aí nós precisamos ser rígidos e nos posicionar, porque o Espírito Santo, ele nos impulsiona a glorificar a Deus em todos os momentos. Terceiro, julgar as pessoas pelo que comem ou pelas cerimônias que celebram. Eu conheço, hein? E exigir rigorosa disciplina física como um meio de atingir a retidão. Colossenses 2, do 16 ao 23. Cara, esse texto vai trazer uma revolução. Por quê? Porque nós temos Colossenses 2, do 16 ao 23. A gente tem uma tentativa muito errônea, né? De tentar julgar as pessoas e tentar deduzir quem elas são por aquilo que elas fazem. E aí a gente resume a pessoa às obras dela. Mas as pessoas, nós precisamos enxergar que as pessoas são muito além daquilo que elas fazem. Muito além. E aí a gente lê nesse texto
que existem pessoas que querem trazer autoflagelo para alcançar algo maior. Lê para nós, pastor Jessé. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo fato de vocês comerem ou beberem, ou relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeçam de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, mas sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, se ainda pertencesse a Ele, vocês submetem às regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato experiência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Tremendo. Então a gente aprende aqui, queridos, que uma coisa muito importante é a gente observar que julgar as pessoas pelo que comem ou pelas cerimônias que celebram, exigir rigorosa disciplina física com um meio de atingir a retidão, a gente observa um exemplo simples de Jesus, que o que amaldiçoa o homem não é o que entra, mas é o que sai. Então a gente tem que tomar muito mais cuidado com aquilo que nós estamos disseminando, né? Claro, devemos tomar cuidado com aquilo que nós estamos ingerindo, mas o que contamina o homem não é o que entra, como Jesus diz, mas é aquilo que sai. Então a gente precisa tomar bastante cuidado. Em quarto lugar, envolver-se em discussões intermináveis sobre mitos e genealogias que só levam a especulações sem sentido. 1 Timóteo 1:4 fala sobre essas discussões intermináveis e sobre mitos. Deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Exato. É interessante que o escritor, a carta a Timóteo, ele está orientando Timóteo para que Timóteo devesse, olhar com mais carinho, com mais cuidado para essas pessoas que estavam interpretando a lei. Aqui ele está se referindo ao período de Gênesis ali, de genealogias extensas, aonde eles caíam em muitas discussões, querendo provar mitos, e isso não estava trazendo nenhuma edificação para o corpo. Muito pelo contrário, estava dividindo. E aí o escritor a essa carta vira para ele e diz, cara, você precisa frear essas pessoas, porque se o ensino ele é contaminado, a fé também vai ser contaminada. Interessante que a doutrina que nós cremos, que é a base da nossa fé, se ela for contaminada, a nossa fé vai estar contaminada. E aí não adianta, irmãos. E é por isso que nesse caso a teologia divide, que a gente não pode aceitar um falso ensino, um ensino que vai distorcer as bases da nossa fé. E uma coisa até mesmo que o pastor Paulo Borges Júnior diz, que a gente precisa aprender a diferenciar duas coisas. Aquilo que é constrangedor daquilo que é comprometedor. O que é constrangedor? Alguém subir no altar para pregar sem preparo e começar a falar um monte de abobrinha. O que a gente faz com a abobrinha? A gente coloca um pouco de farofa, um macarrãozinho, um arroz e a gente come. É constrangedor, mas a gente come. Mas se alguém subir no altar e começar a trazer falsos ensinamentos, dos quais nós estamos alertando aqui, isso é comprometedor. E aí nós precisamos ter uma outra postura, e é isso que Paulo está falando para Timóteo, em 1 Timóteo 1,4. Em quinto lugar, proibir o casamento e o consumo de certo alimento. Ainda em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. E proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. É muito forte, proibir o casamento, De fato, a gente observa que o casamento é uma bênção, é instituído por Deus, mas uma coisa que talvez nem todos saibam, casamento não é um mandamento, porque senão não existiria o celibato.
Então, irmãos, não se assustem. Então, Mas havia pessoas também naquela época que acreditavam que a pureza religiosa ou a vida celibatária era um estado de... maior purificação. Correto. Seria uma pessoa que estaria em maior Mais nível de santidade purificação. com Deus do que o outro que era casado, porque eles acreditavam que a matéria era podre, né? São os dualistas, né? Que viviam dessa forma. Mas entenda, a teologia divide isso, Correto. né? A gente não pode dar crédito Não cremos a dessa esses forma em hipótese ensinamentos. alguma. Sexto, correr atrás de mito ainda, mas só que agora 2 Timóteo capítulo 4, versículo 4. Aí ficou mais fácil, né? Aqui pertinho. Eles se recusaram a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos ou as fábulas. Isso. Então, assim, correr atrás de mito, correr atrás de coisas que não têm sustentabilidade, é correr atrás do vento, como, né, Salomão fala ali em Provérbios, né? É correr atrás do vento. E nós precisamos defender os embasamentos da fé com muita verdade, com muita coragem. Com base nesse livro, porque Exato. muitos mitos são criados por pessoas que querem dar a sua versão do que a palavra diz e criam histórias, criam versões, criam interpretações que não têm fundamentação de fato bíblica. Usam a Bíblia para criar regras, criar tantas histórias que na verdade comprometem a verdade da palavra. Em sétimo, negar que Jesus vem em corpo humano. Isso é forte, hein? 1 João capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3. Irmãos, negar que Jesus vem em corpo humano. Como discernir os espíritos? O texto diz assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Temos muitos outros versículos que a gente poderia aqui citar, Filipenses 2,5, né, do 5 ao 11 ao 13. Então, assim, precisamos de fato, irmãos, combater o falso ensino, porque o falso ensino gera uma falsa fé, e a falsa fé traz o esfriamento, né, e aí a gente acaba traspassando a fé. A gente passa de fiel seguidor de crente a descrente. Por isso que é comprometedor, porque se eu tenho um ensino contaminado, a minha fé fica contaminada. E aí, de crente, eu me torno descrente. Existem muitas pessoas céticas no nosso meio, deixaram de acreditar. Por quê? Porque esses falsos mestres, eles trazem o olhar para lugares onde Jesus não olhava. Então eles querem o quê? Enriquecer à custa dos outros. Então eles querem a fama, querem as riquezas desse mundo, mas não querem de fato que o povo de Deus viva, né, em sobriedade, que se aproxime de Deus, que eleve, né, o seu nível de maturidade, que se desenvolvam em Cristo. Eles estão preocupados com outras coisas, não com o crescimento do reino de Deus. Em oitavo lugar, o oitavo exemplo é transformar a graça de Deus em imoralidade. Lá em Judas, só tem versículo, né? Versículo 4. Amarrado, Judas. Transformar a graça de Deus em imoralidade. Graças a Deus não é escariótica. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Senhor Deus em libertinagem, e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Interessante essa passagem que faz a gente refletir que transformar a graça como um cartão de crédito, um direito para pecar, é uma das maiores tragédias que pode acontecer na vida de alguém. Porque a graça é quando Deus nos leva a ter aquilo que nós não merecemos. E a misericórdia é quando Deus nos livra daquilo que nós merecemos. E olhando para essa proposta do escritor e também da palavra de Deus, nós precisamos ficar muito atento. Porque tem gente que, né, só olha uma faceta do que a graça pode fazer. Porque a graça é como se fosse um pacote e dentro da graça tem misericórdia, bondade, amor. A graça é um pacote completão, mas dentro dela tem muitas outras coisas que pode se tornar acessível para você. E quando eu entendo que eu fui alcançado pela graça, então eu tenho que me preocupar com a minha salvação. O que importa é ser salvo.
Paulo Borges fala que a salvação, ela se fundamenta no amor, ela se revela na graça, mas ela se consuma na comunhão. Então, quando eu tenho entendimento que eu fui salvo para aprender a viver em comunhão. Se eu começar a celebrar a comunhão aqui na minha comunidade de fé com outras comunidades de fé, quando eu chegar lá no céu eu não vou ter dificuldade. Então a gente conclui aqui esse capítulo, né, muito tremendo, falando para vocês que vale a pena, irmãos, experimentar a leitura desse livro aqui. O capítulo 6 foi muito rico e a gente gostaria de orar, abençoando. Amém. Pode orar, pastor? Posso orar. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por todos que estão aqui nos assistindo. Sim, Deus. Pai, todos que separaram esse tempo, Pai, para ser ministrado dessa verdade. Amém. E nós cremos que é a verdade da Tua palavra, Pai. Que o Senhor deseja de nós a unidade. E a unidade, ela sobrevive, Pai, ela respira por causa do amor. Amém, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque nós podemos amar os nossos irmãos, nós podemos suportar os nossos irmãos, e porque o Senhor é amor. E o Senhor derramou do seu amor em nosso coração através do seu Santo Espírito. Pai, obrigado, Pai, que esse amor venha encher os nossos corações. Que cada um que está aqui, que tem dificuldade, Pai, em se relacionar, dificuldade em viver em comunhão, que eles possam viver, Pai, a restauração, Pai. Amém, a restauração que o filho pródigo viveu, verdade. Pai, a restauração do Pai, Pai, que nos recebe de volta em casa. Pai, que nós não possamos ser como os filhos mais velhos, Pai, mas possamos, Senhor, participar da mesa que foi preparada para nós. Amém. Pai, nós colocamos a vida de cada um dos teus filhos diante do Senhor e que o nosso coração venha ser cada vez mais cheio, transbordante do teu amor, porque nós sabemos, Pai, que o amor é a resposta. Amém. Nós oramos e agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, até a próxima live, que Deus te abençoe. E não deixe de deixar o seu like, ativar o sininho, ficar por dentro das informações. E compartilhar com o maior número de pessoas. E apareça aqui na Jet Family, né? Rua Leopoldino Araújo, 365, no Visconde de Araújo. Deus tem uma palavra para a sua vida. Quarta-feira, às 19 horas e domingo, 9 da manhã e também às 18. Até que sejamos um.